Olá, amigos alternativos! Tô aqui para entregar um boletim alternativo, um boletim fora dos nossos vídeos semanais para falar sobre um assunto que chamou muita atenção desde a semana passada e que nos deixou muito felizes, que é a participação do primeiro time brasileiro, a primeira seleção brasileira na Copa do Mundo da CONIFA, na Copa do Mundo Alternativa. Se você não sabe o que é a Copa da CONIFA, você pode depois tirar dúvidas, entender melhor num vídeo que nós já fizemos sobre isso, tem o link aqui na descrição, você pode dar uma conferida, mas assim, resumidamente, bem resumidamente, a CONIFA é uma federação alternativa à FIFA que reúne seleções que não são reconhecidas pela FIFA. Não precisam ser assim seleções de países separatistas, tem alguns países separatistas que estão lá, mas também tem seleções organizadas e reunidas por causa de uma cultura própria de um determinado local que vai além das fronteiras tradicionalmente conhecidas, e também tem até algumas associações, ligas alternativas, que é mais ou menos o caso desse time brasileiro que vai disputar a Copa da CONIFA, que é organizada pela FAD, exatamente uma federação que organiza competições alternativas no estado de São Paulo. A gente foi atrás para entender melhor o que é essa FAD, como vai ser formado esse time que vai defender o estado de São Paulo e o Brasil, né? Vai ser quase uma seleção brasileira na Copa da CONIFA, e entender também quais são os objetivos com isso, entre outros detalhes. Tem um texto no site, mas tem aqui também o vídeo para explicar tudo isso para você. A FAD foi criada por um ex-jogador, ex-técnico, ex-presidente Solito Alves, que estava muito incomodado com as taxas da Federação Paulista de Futebol, taxas e exigências da Federação Paulista para que um clube existisse e disputasse competições no estado de São Paulo. São muitos clubes no estado de São Paulo e eles fazem realmente algumas exigências mínimas ali, e o Solito estava incomodado com isso, não queria mais depender disso e criou então a FAD para organizar novas competições, organizar alternativas para muitos times que desistiam de continuar competindo, exatamente porque existiam muitas exigências. E aí o Solito organizou essa FAD e organizou a principal competição que deu certo, foi a Taça São Paulo, que é sub-20 e tem esse nome parecido com a Copa São Paulo. O Solito diz que registrou o nome, patenteou o nome de Taça São Paulo e por isso pode continuar utilizando sem nenhum problema com a Federação Paulista. A Federação Paulista, segundo ele, se incomodou inicialmente com isso, mas aos poucos a Taça São Paulo se consolidou realmente como uma alternativa para os clubes e se consolidou como uma associação independente de futebol, né? Uma associação paralela, e aí com isso o Solito viu uma oportunidade de se filiar à CONIFA, afinal é uma organização paralela, uma associação independente de futebol, e aí oferecer isso como um atrativo para os times se filiarem à FAD, porque aí eles enxergariam que a FAD tem exatamente o poder de dar uma vitrine mundial em competições internacionais. Vale lembrar que a CONIFA organiza também Copa América, e o Solito diz até que a CONIFA tem intenção de trazer uma Copa do Mundo da CONIFA para o Brasil, ou que seja pelo menos a Copa América, e aí tudo isso seria muito atrativo para os clubes se filiarem à FAD. E como que a FAD conseguiu se filiar à CONIFA? Afinal, não é só chegar lá e se filiar e se tornar membro. A CONIFA faz algumas exigências, observa. Inclusive, o Solito, o presidente da FAD, disse que algumas seleções já tentaram isso, seleções brasileiras, como Fernando de Noronha, que é uma seleção que já jogou em outras competições ali de ligas independentes, de seleções alternativas, e a Fernando de Noronha não conseguiu. Foz do Iguaçu também tem uma seleção que teria tentado se filiar à CONIFA e não conseguiu. O Solito acredita que dois fatores pesaram para a FAD conseguir entrar, que foram a diversidade cultural de São Paulo, por a gente ter vários povos aqui de vários países, asiáticos, árabes, europeus, sul-americanos de vários países. Tudo isso ajudou bastante, e também o Solito acredita que a organização da FAD, por realmente realizar várias competições diferentes, organizar inclusive Copa de Refugiados, tudo isso pesou a favor. Mas vale lembrar que a FAD não está aqui para representar nenhum povo separatista ou se posicionar politicamente de alguma forma nesse sentido. E quem vai jogar por São Paulo nessa Copa do Mundo da CONIFA?
O time não está pronto, o Solito diz que quer montar uma mistura ali de jovens e veteranos, ele tem muitos contatos com jovens, afinal a Taça São Paulo é sub-20, então conhece muitos jogadores promissores, inclusive adiantou que um goleiro que se destacou na Copinha, Vinícius Chacon, jogando pelo Aster Itaquá, deve participar da Copa da Conifa, porque ele superou a idade de sub-20 ali e ficou sem clube profissional, e ele tem um contato ali, então deve participar dessa Copa da Conifa, mas o Solito quer também chamar jogadores mais veteranos, inclusive disse que tem 2 ex-jogadores da seleção brasileira que foram pentacampeões do mundo e que cogitam, já falaram de jogar por essa seleção, e ele vai tentar negociar para levar para essa Copa do Mundo da Conifa, mas tem que ver ali a questão de calendário, porque são jogadores que inclusive já jogam em times de várzea ali. Eu fiquei pensando assim, ainda não consegui visualizar nenhum jogador que deve ser, mas deixa aí seu comentário, quem você acha que vai jogar, que veterano vai jogar pela seleção de São Paulo na Copa do Mundo da Conifa. E vale uma observação, porque muita gente veio me perguntar, pô, como que eu entro para defender São Paulo então, como eu quero jogar, como que faz? O Solito falou para mim que vão acontecer testes sim, e aí ele até disponibilizou um telefone, tem lá no nosso site, nesse texto que a gente falou desse assunto, telefone para quem quiser entrar em contato pelo WhatsApp, mandar uns vídeos e começar a buscar uma vaguinha. Quem vai bancar toda essa logística para uma Copa do Mundo tão alternativa? A FAD disse que vai precisar bancar a preparação, os treinos e também as passagens lá para o Kurdistão, onde vai ser realizada a Copa da Conifa. Mas chegando lá, segundo o Solito, a Conifa vai bancar toda a logística, a preparação, hospedagem e todos os gastos de cada partida. Segundo o Solito, é assim que será feito. A Conifa, de fato, tem muitos patrocinadores, né? Já organizou várias competições, é uma organização de credibilidade. A FAD disse que vai buscar patrocínios, ainda não tem os patrocínios suficientes, mas agora vai buscar esses patrocínios. E além disso, a FAD se organiza através de cobranças de filiação, taxas de filiação, e também através de vendas de cursos para as comissões técnicas dos clubes afiliados. Se você quer saber mais informações sobre esse assunto, veja o texto lá no site. Colocamos lá, por exemplo, os grupos, né, nomes traduzidos das regiões que vão disputar essa Copa do Mundo da Conifa. E em breve a gente deve voltar para fazer um vídeo mais completo falando exatamente sobre quais os detalhes sobre essas seleções. Normalmente a gente fala aqui sobre a geopolítica, né, toda a disputa que acontece nesses territórios. Tem histórias super legais e a gente deve voltar em breve para falar mais sobre a Copa do Mundo da Conifa, mas por enquanto já tem mais informações lá no nosso site e também nas nossas redes sociais, não deixe de seguir, a gente vai estar sempre falando de Conifa por lá, porque é muita alternativa e a gente sabe que vocês gostam, tá certo? Valeu, fico por aqui, até a próxima!